Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Hoje é segunda-feira, 16 de junho de 2025. Gente, só eu que estou com a impressão de que o tempo está passando rápido demais esse ano, rápido demais, meu Deus. Eu fico assustada, da mesma forma que eu me assusto com o crescimento da minha filha. É uma coisa assim que o tempo tá passando rápido demais, nossa. E é por isso que a gente não pode perder tempo, né? Existe uma música no mundo, uma música secular que fala: temos todo o tempo do mundo e não temos. Temos todo o tempo, não temos. Não temos. Não temos. Não podemos nos dar ao luxo de deixar para fazer as coisas amanhã, de deixar para depois, porque não sabemos. Não sabemos até quando estaremos aqui. Não sabemos até quando as pessoas que amamos estarão aqui. Nós não podemos deixar para depois, nós não podemos deixar para resolver depois situações, falar, pedir perdão, fazer as pazes, dizer que ama, abraçar. Não podemos, não podemos. Não podemos ficar presos no orgulho, na arrogância, naquele patamar de que não aceita estar errado ou que não dá o braço a torcer, sabe? Nós temos pouco tempo, nós temos que viver bem uns com os outros, nós temos que conversar, porque também ninguém adivinha. Ai, irmãos, a gente perde muito tempo, a gente perde muito tempo. E a gente perde muito tempo mesmo, porque a gente não dedica tempo de qualidade ao Senhor, muitas vezes. Nós precisamos ter essa responsabilidade de separar um tempo para o Senhor, sabe? Ter essa disciplina diária. Oh, meus irmãos, precisamos desse relacionamento com Deus para viver. Ele quer isso de nós. Ele quer isso de nós. Hoje nós vamos orar pelo nosso país, nosso Brasil. E vamos clamar aqui, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és o Rei do universo. Senhor, não temos nem condições de imaginar o tamanho do universo. Lembro, Deus, que quando eu era pequena, a gente aprendia na escola que o universo é infinito. E a verdade é infinito, não temos condições. Os homens fazem, gastam recursos, gastam milhões e milhões, bilhões de dinheiro para poder mandar equipamentos para o espaço, para mapear as estrelas, para poder acompanhar como é que funcionam, como é que é o movimento. E mesmo assim não conseguem nada, porque são limitados. Vão até um ponto, depois dali são só especulações, de acordo com a rotina do universo, né? Mas não dá para saber o que acontece depois, porque há um limite. O homem é limitado e o Senhor prova isso o tempo todo. Ele chega até um determinado ponto, depois não mais. Porque, Senhor, somente Tu és soberano. E o Senhor coloca o tempo todo na nossa frente a nossa limitação, o tempo todo. E quantas pessoas se acham nessa terra poderosos, soberanos? Quantas pessoas mortais se acham poderosos e soberanos? Senhor, quanto engano, quanta, qual é o nome da palavra? Quanta cegueira espiritual, Senhor. Nós vemos isso nos nossos governantes, Deus, essa cegueira por estarem num alto cargo, num cargo de gestão do país, de decidir a vida de toda uma nação. Eles se acham acima do bem e do mal, como se não fossem meros mortais, como eu. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, quanto engano. Quanto engano nós estudamos na Bíblia a vida de tantos outros governantes que se achavam da mesma forma, que prejudicavam o seu povo, que eram corruptos. E o que acontece? Um dia eles morreram
e tudo ficou aí, sabe? Então, assim, os homens, eles não enxergam a sua finitude às vezes, ficam cegos pelo pecado, ficam ali presos no pecado e não enxergam. E nós, Senhor, nós precisamos nos atentar que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, não são contra os governantes em si, são contra os espíritos imundos e as potestades que estão ali, atrás daquilo tudo, fazendo, interferindo, sugerindo, administrando, orquestrando toda aquela bagunça. E desde que o mundo é assim, porque o mundo jaz no maligno. Nós não devemos nos acomodar, mas nós devemos entender o nosso papel como cristãos nisso tudo. Nós temos que entender, Senhor, o nosso papel nessa guerra espiritual. Porque muitas vezes fica um e outro botando culpa no governo, botando culpa nisso, perdendo tempo ao invés de estar orando, ao invés de estar intercedendo, ao invés de estar clamando a libertação em nome de Jesus. Sabe, Deus? Senhor, levanta intercessores nas igrejas, intercessores, Senhor, nesse país, cristãos intercessores que orem, porque essa é a nossa luta, porque nós orando, o céu se move. Eu lembro lá em Êxodo, quando o Senhor foi falar com Moisés, que o Senhor teve compaixão, o Senhor se lembrou do seu povo, porque o povo clamou. E quem venceu o faraó não foi Moisés, não foi o povo, foi o Senhor que mostrou a ele quão pequeno ele era. E é assim que tem que ser, nós temos que clamar, nós temos que interceder pelo nosso país, nós temos que falar, orar pelo presidente, orar pelos ministros dos tribunais superiores, orar por todas as pessoas que estão na gestão desse país, dos estados, dos municípios. Senhor, levanta intercessores, levante pessoas que não vão perder tempo discutindo política, discutindo isso, aquilo, outro, mas vão orar. Levante pessoas que vão votar com consciência, que vão estudar os candidatos, que vão ler as legislações eleitorais, que vão entender o que está acontecendo. Porque na tua palavra também diz que o povo perece por falta de conhecimento. Os governantes hoje que estão aí foram eleitos pelo povo. Sabe? Existe uma guerra insana, uma guerra que eu nem sei mensurar o nome, eu não sei nem falar, uma guerra das pessoas que querem que o governo faça coisas que prejudiquem a população para falar, para apontar lá. Você votou nesse candidato. Como se toda a população não fosse atingida. Todos são atingidos, os que votaram, os que não votaram. Senhor, é muita insanidade. É muito egoísmo, sabe? É muito... Eu não sei nem falar, Deus. Tu sabes o que eu quero dizer. Mas, Senhor, levante intercessores, que as pessoas percebam o lugar, que nós percebamos o nosso lugar como intercessores, que nós entendamos o grande poder da oração. Sabe, que a gente entenda que quando nós oramos, o céu se movimenta. Quando nós clamamos com fé, o céu se movimenta. E nós, com as nossas forças, nós não temos como mudar nada. A guerra é sua, Deus. A guerra é sua, Senhor. O Senhor é que é o Deus Todo-Poderoso da batalha, é o Rei da Glória. É o Rei da Glória, como diz naquele salmo. Abram portões para o Rei da Glória entrar. Abram portas eternas, que o Rei da Glória há de entrar. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que entendamos essa verdade, Deus. E que descansemos no Senhor. Que descansemos em Ti. Toma conta do nosso país, ó Deus. Deus, se conosco nesse dia. Deus, acampa os Teus anjos ao nosso redor e que sejamos invisíveis para o inimigo. Senhor, cuida de nós, da nossa família, e que tudo que façamos hoje seja
para a tua glória e para a tua honra, Deus. Nós te amamos de todo o nosso coração. Se conosco, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.